Bom, primeira parte aqui do capítulo é uma parte que nos traz mais historia a situação, mas podemos falar algumas questões que nos traz a doutrina, principalmente logo no início, na primeira página do capítulo, onde ele diz: creio que nossa desvelada amiga já poderia ter vindo, no entanto, ao que me parece, a filhinha que deixará na cruz reclama certas providências. Essa parte aqui nos remete ao livro passado, né, Obreiros da Vida Eterna, quando uma das cinco das encarnações, uma das senhoras, ela tem a suspensão da desencarnação em função de uma necessidade familiar, em que me parece que o neto solicita, ora, para que ela não desencarne, para que ela fique próxima. E esse pedido chega às esferas espirituais e há uma alteração no processo, né, da programação da desencarnação. Então, é interessante isso, né? Essas interferências espirituais, e é que altera as programações da desencarnação. Pela própria doutrina, nós sabemos que a maioria dos encarnados, em vez de ter uma alteração, né, um acréscimo, normalmente nós temos uma alteração, nós desencarnamos antes do tempo, em função de todas as nossas nossos compromissos, nossa falta de compromisso com o bem, com o bom, né? com a próprio cuidado com o corpo, né? Quando falo corpo, não só as questões alimentares, não só as questões externas que nós alimentamos ao corpo, mas também os pensamentos, né? Então, todas as nossas problemáticas físicas e emocionais, ele faz com que nós alteramos o nosso tônus vital, né? Aquele tônus que nós temos, fluido vital, que nos faz estar vivos, né? No sentido de estar encarnados. Então, nós alteramos ele no processo, né, dos nossos desregramentos. Então, normalmente, nós estamos antecipando a nossa encarnação, a nossa desencarnação. Agora, podemos prorrogar? Sim. Agora, essa prorrogação, ela depende de muitas questões, né? Depende de muitas questões. Então, não é apenas um pedido de um filho para uma mãe que isso pode acontecer. Depende de todo o processo, as necessidades. Tem coisas que nós não conseguimos entender ainda. Porque depende, eu fico imaginando, né? Depende de várias coisas. O merecimento nós sabemos que existe. Obviamente que nada acontece sem o merecimento. Tanto o merecimento da pessoa que vai desencarnar, como o merecimento de quem fica. Porque às vezes é o merecimento mais de quem fica, que vai sofrer um abalo muito forte na desencarnação daquela pessoa. E esse abalo pode comprometer, inclusive, a vida, a programação desse indivíduo, que muitas vezes trouxe uma programação bem delineada, e é um espírito que tem uma certa evolução espiritual. E que, na verdade, nós sabemos que nós não estamos aqui só para nós. Primeiro para nós, para a nossa evolução. Mas muitas vezes o espírito está ali para algo a mais, para uma coletividade. Mesmo que seja uma coletividade dentro de um bairro, né, dentro de um grupo,
E aquele espírito, ele tem uma certa importância ali. E aí você, com essa desencarnação de um ente querido, de um marido, de um filho, pode ser que abale, né, de uma forma tal, aquele indivíduo naquele momento, né, não vai deixar de desencarnar, mas naquele momento em que a espiritualidade ela traz, a depender das necessidades, do merecimento, toda uma estrutura interior, né, de uma análise espiritual maior, que vai dar essa prorrogação ou não da desencarnação. Então, eu acredito pela literatura que normalmente isso aí é exceção, não é regra. Né? A regra seria, na verdade, a desencarnação prematura, em função dos nossos desvios e desequilíbrios espirituais. Então essa é a primeira, essa seria a primeira informação que nós temos, né? A segunda aqui, que eu marquei, que eu vi que André Luiz ele fala, né? Pela doce luz que lhe animava a fronte, está falando da senhora, né? Da Cândida, emitia por sua própria mente, e eu lhe observava a grandeza da alma, o sereno heroísmo. Olha que coisa linda isso. Então, o ser, ele é percebido por um fluxo de luz que é liberado do ser. Quando ele fala heroísmo, ele está dando um sentido, uma classificação, né? Uma classificação, uma característica da personalidade da pessoa. Então, assim, a espiritualidade, ela não consegue enxergar característica da nossa vida, da nossa personalidade, do nosso ser, através de cores. É o que me pareceu essa fala aqui. É como se você tivesse uma compreensão psicológica do ser no plano espiritual, através de cores, não só cores, como também emanação fluídica daquele tipo. Porque você pode ter uma cor mais opaca, né? Mas a intensidade de cores. Então, assim, porque ele traz uma questão da personalidade, o heroísmo em função de uma cor que liberava, né, daquela pessoa. Então, assim, interessante isso, né? A gente sabe que tem aparelhos espirituais que detectam a personalidade. André Luiz, mais adiante, vai falar desses aparelhos. O domínio da mediunidade, ele traz o psicoscópio, né? Ele traz como é que você enxerga, né? O que aquela pessoa está emanando. E utiliza esses equipamentos. Agora, há espíritos que não necessitam desses equipamentos. Não necessitam desses equipamentos. É como, vamos dizer assim, uma comparação, né? Um médico trazer para o lado material. Um médico com alta experiência, que ele às vezes toca na pessoa e já sabe se está com pressão alta, se não está, e outro que precisa de todo o equipamento para detectar aquilo. Sabendo que lá no plano espiritual a questão que valoriza, né, que emana desses espíritos mais evoluídos, muito mais a questão moral. Então, essas informações, elas nos aclaram, porque na verdade, nós estamos o tempo todo desnudos no sentido da nossa personalidade, dos nossos desejos mais íntimos para o plano espiritual. Nossos desejos mais íntimos estão desnudados no plano espiritual. Obviamente não por todos. Mas mesmo para os espíritos inferiores, há um comungar de emoções, de fluidos que emitimos e que atraímos ele. Se fosse assim, eles não seriam atraídos pelos nossos pensamentos menos evoluídos. Então, essa atração é justamente essa sensibilidade, essa percepção também deles.
porque é o pensamento mais denso que tem a ver com a emissão do pensamento dele. Aí atraímos essas mentes mais densas. Agora, os fluidos maiores, eu acredito que eles não percebam, em função da densidade fluídica desses espíritos. Então, é uma grande... nós estudamos, nós entendemos, mas muitas vezes ainda estamos vibrando ainda de uma forma bem densa, em momentos que poderíamos estar mudando esse tônus e transformando nossa caminhada daquele momento, dando novo sentido à nossa vida a partir daquela mudança de vibração. Bom, o texto ele traz, né, essas questões, essa informação, esse cuidado, né, que a mãe está tendo, está buscando em função da filha, que efetivamente ela se preocupa, a filha se preocupa com ela, foram abandonados pelos irmãos, pelos filhos, e ela, né, busca, tem cuidados e se preocupa com a filha. Essa preocupação, também reportando ao livro anterior, essa preocupação da mãe em relação à filha, essa preocupação da mãe em relação à filha, mesmo que sendo alterado a desencarnação dela, alterado, dando todos magnéticos, né, fluidos vitais para que ela possa estar melhor. Mas mantendo essa preocupação dela com a filha, no momento da desencarnação, ela vai ter perturbações. Independente do grau evolutivo dela, ela pode ter um grau evolutivo bom, como foi falado aqui, até o desvio. Mas aquela preocupação excessiva, ela vai trazer, obviamente, perturbação para ela. Porque é uma questão dela. É uma questão dela. As coisas não saem porque eu sou boazinha. Em algum momento eu estou tendo a fraqueza dentro da minha, vamos dizer assim, da minha personalidade, do meu processo evolutivo que eu tenha alcançado. Mas como eu não sou espírito puro, que não erra, então as minhas fraquezas também estão presentes. E nessas fraquezas eu vou colher frutos, vou colher espinhos dessas fraquezas. Então, mesmo com toda a evolução que nos traz aqui o livro, mas essa preocupação dela com a filha já pode efetivamente trazer umas consequências não boas, agradáveis no momento da desencarnação. Como a gente está discutindo partes do texto, a gente vai discutir até aí, trazer esse questionamento e ver a conclusão dele, o que dá. Mas vamos trazer até esse texto aqui, essa dúvida, para depois ver se realmente ela vai ter esse processo de perturbação ou não. Tem mais uma prova, né, do amor incondicional da mãe para os filhos, né? E mais especial com a filha. Ela teve uma vida difícil, né? Ficou viúva cedo. Os dois filhos homens, né, a abandonaram, cabendo a ela a responsabilidade de criar a filha, né, com sacrifício, vida de costureira, e logo depois ela ficou doente, e a preocupação, ela sabia que a situação dela era irreversível, né? E a preocupação de deixar a filha amparada, né? E ela fez o possível para isso até o último momento do desencarne, né? Quando ela espiritualmente se reuniu lá e ficou, vamos dizer assim, mais preocupada, sabendo que ela ia, ao final, se casar
Paulino, né? Então, a preocupação dela como mãe, né? O amor dela. E mostra também o poder da espiritualidade, né? De perdoar a filha, porque ela estava fazendo tudo aquilo também para retribuir o amor da mãe, né? Tanto que a espiritualidade se encarregou de atender, né, ela nos últimos momentos para que a filha ficasse amparada, né? Então, e a espiritualidade perdoou a vida que a filha estava levando, né? E não era uma vida exemplar, mas a intenção era justamente fazer com que a mãe tivesse mais uma sobrevida dos cuidados médicos, né? Então, aí a ação da espiritualidade para contornar as situações, prolongar o desencarne, né? até que se resolva uma situação e a pessoa desencarne de forma tranquila e deixe a filha também encaminhada. Muito bonito esse capítulo. A preocupação da espiritualidade, né? Dessa ajuda, da passagem da mãe Cândida, né? Para desencarne dela. Então, eu acho muito bonito isso, que a preocupação da espiritualidade é influenciar indiretamente o plano superior sobre os companheiros terrestres. Por amor de ambas, né? Uma com a outra, a preocupação da mãe, com a filha, mas aquilo ali, dito como você falou, Jorge, que a passagem dela vai ser complicada perante aquele amor, aquela dedicação dela, tudo aquilo que ela passou, aquilo vai influenciar muito a passagem dela, né? O desenvolvimento dela espiritualmente. E Julieta acabou entrando para a noite para poder ajudar a mãe ali, manteve, né, aquele amor, aquela dedicação para poder ajudar a mãe. Então, eu achei lindo esse capítulo, né, emocionante, muito bonito. Com todo o amor e carinho que ela tinha pela mãe, ela passou a fazer, sair à noite, mas ela ficava lembrando sempre, ela vivia em constante desequilíbrio disso, que ela lembra dos conselhos da mãe. Ela teve um exemplo, ela teve uma educação voltada para o bem, para fazer as coisas corretas. Mas diante de uma situação, ela foi obrigada. Aí ela me disse, isso aí é contrair um débito para ela, até onde ela tem culpa de ter que fazer essa opção. Se ela estava fazendo por amor a mãe, ela queria ver a mãe dele e tudo mais. Tanto é que quando ela está nessas situações, ela se questiona muito, lembrando da mãe, lembrando dos conselhos da mãe. Então eu acho que aí o médico não é só a mãe em si, como ele diz, ela foi uma pessoa boa, foi do bem tudo, mas ela conseguiu levar a filha para esse caminho reto. Só que diante dessa situação entre ela deixar a mãe morrer, porque ela sabe, está dizendo aqui que ela procurou ajuda de todos os familiares e ninguém deu. Então até onde essa menina vai cair no débito maior. Porque tudo a gente tem que dizer, não, foi coisas passadas. E aqui a gente não lembra que ela teve uma vida promíscua em outras vidas. E chamou ela, não, vou resolver dessa maneira. Não, ela foi para tentar salvar a mãe desse determinado local. E ela se cobrava disso. Então, ela contraindo essa escolha dela, o livre-arbítrio, eu também nem acho que foi livre-arbítrio, foi livre pressão isso aí. Ou ela fazia, ou ela ia ganhar dinheiro fácil, vamos dizer assim, ou ela deixava a mãe morrer. Então, eu não considero isso aí como um livre-arbítrio, como uma escolha que ela fez, talvez infeliz ou não, sabe Deus. Mas eu acho que nesse caso, dessa escolha, mesmo sendo errada, ela tem medo de ser ajudada. Primeiro, por causa das orações da mãe.
E eu acho que no desencarno vai ter talvez um problema. Pelo que a gente já estudou, que às vezes a pessoa vai, mas na preocupação de como. Teve um caso desse, que ele tinha preocupação como ia ficar a mulher e o filho, e ele demorou aí por conta disso. Teve um caso que a gente estudou. Talvez o fato dessa mãe aqui seja isso. A preocupação dela com como vai deixar a filha, eu acho que não tem 20 anos, não tem 20 anos. Eu não li o capítulo todo, fiquei curiosa de ver para ver como vai terminar essa história. Mas assim, eu acho que ela não. Claro que não é um neto, mas ela não tem. Foi um livre-arbítrio assim, meio fixado. Ela fazia coisa errada entre aspas, para uma causa nova. Que era ajudar a mãe, né? Eu não li o capítulo todo, eu fui exatamente aqui. E o que eu achei o seguinte, é interessante que a gente tem que fazer uma análise dentro do que foi oferecido para a gente, né, na história. Tem um corte, dá um corte até a vez. Como tudo, nada por acaso, tudo está ligado a realidades de existências passadas, e as existências são solidárias, presume o quê? Que Cândida teve créditos por reencarnações passadas e pela conduta ética correta, com esforço, mesmo tendo ficado com condições bem pequenas para sobreviver enquanto viúva com 3 filhos, ela não deixou que as ilusões da matéria levassem também, que ela deve ter ficado nova, com 3 filhos, porque aqui fala que ela é um envelhecimento precoce, então presumo que o envelhecimento precoce é pelo esforço demasiado no trabalho da máquina para sustentar os 3 filhinhos. E os 2 filhos, estes, não, que eles falam, eles não aceitaram a pobreza, então abandonaram a mãe e a irmã e foram para os encantamentos do ganho mais fácil, e tentar em outros locais uma forma de ter uma vida com mais benesses, com mais conforto. Sem fazer, uma coisa é você ir trabalhar fora e depois com aquela preocupação de sustentar quem ficasse. Não foi o caso deles. Então, eu acho que ela tinha esses benefícios que ela conseguiu da outra encarnação, e o fato de ter constituído uma família com essas características é porque também entre aquela célula familiar tinha débitos, né, tinha virtudes e vícios da passada. Mas nessa ela fez um caminho reto. O fato essa luminosidade que o Jorge falou, eu também concordo. É o que? O espírito faz uma caminhada moral, que é isso que faz com que a sua luminosidade, que os outros espíritos desencarnados percebem aquela luz que emana daquele ser, né? Pelo trabalho, pelas escolhas que fez. Julieta, eu discordo assim, que ela não tenha livre-arbítrio, ela foi obrigada. Nós não somos obrigados a nada. A gente tem nosso livre-arbítrio, nossa liberdade de escolha, a depender do nosso amadurecimento moral, né? Assim, às vezes há necessidade, é até muito como é que fala? É fácil eu estar falando aqui que eu estou passando pela situação. Ou seja, a situação é uma outra realidade. Mas tomado das coisas, de uma conduta reta, de uma educação ali, nos conceitos da verdade, da honestidade, do trabalho honesto que ela aprendeu, o ofício da mãe, no desespero para socorrer a mãezinha, ela pode ter sido, até por ser tão jovem, mesmo em espírito antigo, foi talvez aliciada por esse cara, se deixou levar por esses encantos, porque ela precisava urgentemente de recursos para amparar sua mãe. Mas são escolhas. Com a escolha dela, eu ainda não li o que acontece, mas assim, falar perdão não é. Porque tudo que nós, de nossas imperfeições, o que nós contraímos na vida, nós temos que ressarcir com a lei.
Então, acho que Julieta não vai ser perdoada, vai ser vista, e aí, como Deus é justo e bom, ele vai só pesar porque daquela escolha não foi para o seu bel prazer, que foi envolvida pelo corpo e tal. Tanto que ela vivia o conflito de uma vida reta, dos valores morais e a necessidade daquele cara que estava encantando para reunir bens financeiros. Então, talvez, mais na frente, ela tenha esses méritos. E os méritos da mãe, por esse esforço de conduzir a família em posições retas, teve que Deus sempre nos dá assistência, nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre amparados. Então, a assistência espiritual da equipe de Candelário e todos os irmãos que estão é exatamente pelo esse esforço desse espírito que é Câmbio em conduzir aquela família tão adversa na miséria, né? Nas condições. E ela não saiu de passar conselhos, a preocupação. Talvez essa provocação que a gente viu no outro livro seja exatamente para dar tempo que a própria espiritualidade conduza, auxilie desse ser alguém, um socorro, um amigo, alguém que surja uma situação, né, para o desencarne. Porque o que fala aqui é que ela retornará, o que fala assim, deixa eu ver tanto, parece, deixa eu ver. Aí ele fala, tá, avançou o Calderário perguntando, e Cândida, como passa? Muito bem, deve estar conosco em definitivo amanhã à noite. Então, por aqui, eu estou analisando só por aqui. Presume que já está definida a data de retorno. Mas pode ser que aqui, por essas questões da filha, seja provocado até um espaço, um tempo que dê para ajustar essa situação. E é o que Deus eu tiro assim, que eu acho que não tem nada. Tudo aí na mídia. Pode ser porque eu percebi que foi um trabalho de intercessão realizado para que Cândida obtivesse um equilíbrio espiritual para desencarnar com esse desequilíbrio. Eu não percebi assim, até então eu não percebi assim, que ela teve uma moratória de prolongar, não. O que eu entendi é que eles estavam trabalhando para ela ter esse equilíbrio, porque no estado emocional que ela estava com a preocupação com a filha, ela poderia desencarnar nela com essa preocupação, poderia trazer uma perturbação espiritual para ela, não poderia desencarnar, poderia ter alguma perturbação nisso. E a espiritualidade trabalhou para organizar, para trazer esse equilíbrio e ela poder desencarnar numa situação mais favorável. Eu vejo assim. Eu concordo. Julgar a Julieta é difícil, porque é uma situação em que a mãe está por um fio de morrer, ela bateu em todas as portas e foi negada ajuda, então ela procurou, mas aí eu me lembrei de dois casos sérios. O primeiro, Abigail, do livro Paulo Estevam. Naquele momento, Abigail já não tinha mais a mãe, Jochebed, o seu pai, houvera sido morto, martirizado na sinagoga. Estevão estava vergastado, foi preso, ia para as galeras romanas, e aí o intendente libera ela por pena, né? Ela começa a cantar lá, proclamar os salmos, e por ver que era uma menina de 18 anos, acaba liberando. E ela sai na rua desesperada, nas ruas de Corinto, não conhece ninguém, né? Vestes em desalinho, desesperada, e as pessoas passam por ela como se estivesse passando por uma mendiga, sem se sensibilizar. Até que ela procura uma senhora que diz: olha, procure fulano de tal, um casal que houvera perdido seu filho, né? Ruth e... esqueci. E procure eles, que eles estão saindo de Corinto, né? Para morar em Jope. E aí você pode ir com eles, e aí é uma vida nova. E ela ainda fica meio reticente, né? Mas e meu irmão? Eu amo muito meu irmão, eu quero ficar aqui e tal. E ela acaba indo. E o outro exemplo que eu me lembro foi de Alcíone, no livro Renúncia, que foi bem parecido com isso.
Madalena Villamil, a mãe dela, também estava de cama, sem poder trabalhar. Ela tinha um irmãozinho que foi deixado na porta dela, né? Que a gente sabe que é a reencarnação de Antero de Oviedo. E ela era rimo de família. Então, Alcione era quem podia dar esse apoio. E aí o que ela faz? Ela sabia tocar piano. E aí ela decide com o irmãozinho, pro meio da praça pública, começam a tocar e vai pedir esmola. E aí, coincidência do destino, que não tem coincidência, né? O pai dela, se aproxima e dá uma boa quantia de dinheiro, que faz com que ela ajude inclusive o padre Damiano, que estava também numa situação complicada, próximo do desencarne. Então eu concordo com a menina quando ela diz que a gente sempre tem as opções, mas as opções nem sempre são fáceis. E assim, o fato da gente escolher por um caminho que não é o caminho da justeza, embora a gente tenha os atenuantes, não deixa de ser uma escolha errada. E a gente vai precisar se retratar com a lei em algum ponto. Mas o livre-arbítrio, ele começa quando eu começo a ter essa consciência de mim mesmo, né? E, querendo ou não, Julieta tinha essa consciência, porque foi um legado que a mãe houvera lhe dado. É lógico que era uma situação difícil, ela não contava com o amparo de nenhum familiar. A única pessoa que poderia ser aquele conselheiro amoroso, que era Paulino, acabou funcionando como aliciador e possivelmente foi um agente que catalisou isso dela, né, se aproximar dessas tentações e acabar cedendo. Então, há atenuantes aí de todos os tipos, mas a gente vê que na hora grave, o que fala mais alto é as nossas tendências, né? os nossos instintos, aquilo que a gente traz de inato, as nossas heranças espirituais, morais. São nessas horas assim da necessidade mais graves é que a gente vê. Mas agir com honra não é fácil. A gente vai na contramão daquilo que todo mundo julga que é certo. Às vezes todo mundo está fazendo errado e por isso dá um ar de normalidade, né? E a gente acaba colocando justificativas para anestesiar nossa própria consciência de que aquilo, por conta de eu ter um bom motivo, pode não ser tão errado assim. E aí você acaba cedendo ainda, né? Mas é complicado. E assim, eu também concordo com isso de Cipriana, da mãe, né? Que a espiritualidade, por conta dos patrimônios morais que ela tem, a espiritualidade assim. Cândida. A mãe é Cândida, né? Eu confundi com o Poder do Amor, Cândida. Por conta dos patrimônios morais que ela tem, né, dos créditos que ela tem com a espiritualidade, eu também acredito que é para fazer com que a desencarnação se dê de uma forma mais harmônica e também como um recurso de auxílio à menina. Então é como se Cândida estivesse funcionando aí como uma intercessora para que a menina agora vai cair doente, né? Vai dar um tempo dessas atividades que ela fazia. Provavelmente isso também vai levar ela a refletir sobre esses valores, né? E vamos ver como é que se desdobra. Na leitura de uma pessoa terminal com méritos, os filhos foram buscar dinheiro, foram viver a vida, ficou a filha. E a filha, em dificuldade para pagar a despesa da mãe, se desviou do caminho, porque a costura não dava, mas ela podia buscar outros recursos. Agora, qual a conclusão que a gente tira disso? O importante não é o texto. Como ela agora acabou de falar, André Luiz tem muitos textos semelhantes. Não são iguais, são semelhantes. Mas qual é a essência? O que nos ajuda a isso? Eu acho que tem que ser o que Joana de Ângeles falou com muita propriedade. Nós temos que conhecer o mecanismo da vida.
para a gente poder viver com o bastão da vida de comando na mão, a gente tem que conhecer o mecanismo da vida. Senão, nós vamos viver por instinto e vamos ter problema. Porque o que o instinto diz? Se alimentar, trabalhar, buscar dinheiro, sexo. Esse é o que o instinto diz. Mas será que isso, em termos de futuro e em termos de vida final, é válido? É um questionamento. Então, eu acho que tem que conhecer o mecanismo da vida. Como assim? De onde você veio? Por que você está aqui? Para onde você vai? Jesus foi muito consciente quando ele disse: buscai a verdade e a verdade vos libertará. Mas ninguém busca a verdade. Então você chega para alguém e pergunta: o que você acha da morte? Não, vou mudar de assunto. Ninguém quer conversar. Mas é condenado à morte. É condenado à morte. Todos nós somos, só não sabemos a hora. Mas a pessoa não está preparada, não está preocupada em preparar a mala. Deixa para lá. No momento a gente vê. Então, eu acho fundamental conhecer o mecanismo da vida para saber o que você pode fazer. Por exemplo, esse corpo é uma máquina. Ele depende do fluido vital. Quando a gente nasce, a gente recebe uma quantidade de fluido vital. A hora que esse fluido vital acabar, um abraço, nós vamos embora. Não adianta, não tem mais a energia. Esse fluido vital é que controla o nosso tempo aqui na Terra. Nós temos que preservar ele. Nós temos que administrar bem essa máquina. E a maioria não está nem aí. Coloca essa máquina aqui em coisas absurdas. Por quê? Porque não tem conhecimento de cálculo. Não sabe, não tem consciência. Para que serve isso? Bota, escreve uma opção de besteira aqui no corpo, mas ele não escreve numa Ferrari. Numa Ferrari ele não escreve não, mas no corpo ele escreve. Então, é falta de conhecimento. Então, nós vivemos por instinto e desconhecemos a espiritualidade. Sendo que vamos voltar para a espiritualidade. Uma condição interessante é isso. Nós vamos voltar para a espiritualidade e desconhecemos de onde nós vivemos. Né? Então, é o que eu falo sempre. A gente tem que orar e pedir a Deus em função das nossas ações. E foi aquilo que Jesus falou para terminar. Peça a Deus que Ele vai te ajudar. Um comentário bem breve, só a respeito de Cândido aí. No início da fala dela com a filha, a alta preocupação dela com como que a filha ia ficar e tal, é uma coisa bem carnal, né? Eu fiquei pensando assim, até onde que estava indo a fé dela na divindade. Porque a gente sabe que todos nós temos o nosso momento, né, de partida e que ninguém está desamparado. Né? Aí eu fiquei pensando assim, né, isso aí. E a outra coisa é o julgamento perante a filha dela, Julieta, né? Perante Julieta, que eu acho que é difícil para qualquer um fazer tal julgamento. Praticamente impossível. Porque é uma quantidade de fatores tão grande que movem qualquer tipo de atitude naquele momento, que aí envolve-se aí aquela época, como que as coisas se passavam naquela época, como que eram as dificuldades, a família que não ajudou,
A própria carga do Espírito, o que é que ele traz de outrora? Então, é muito difícil, e ainda hoje eu estava conversando com a tia minha muito sobre assim, atitudes que nós tomamos. Eu acho que o importante mesmo, o importante é qualquer que seja a atitude que nós tomemos, em qualquer que seja a posição de nossas vidas, qualquer que seja a atitude, que ela seja tomada com o coração, de coração aberto. Porque chegar lá na frente, você não vai se arrepender e nem deve se arrepender. Porque você vai olhar para trás, lá na frente, você pode olhar para trás, poxa, se fosse hoje eu não tomaria essa decisão, eu tomaria outra. Mas naquele momento, na conjectura que você estava, a decisão que você tinha para tomar com o seu nível evolutivo, sua consciência, tudo que você tinha, era aquela ali. Então, às vezes, a gente realmente tenta, busca e faz o melhor. E o importante, eu acho, o importante é você tentar sempre fazer o melhor. Tem uma passagem de em um livro que eu acho que é Jesus no Lar, onde há uma enfermidade numa cidade, eu não me recordo aqui agora o nome do capítulo, mas há uma enfermidade tremenda em uma cidade, e a divindade vai procurar logo aqueles mais estudiosos, aquelas pessoas que conhecedoras, estudiosas da lei divina e tal, mas essas pessoas, elas se recusam, porque a peste é contagiosa, então não, eu vou continuar minha vida. Se eu for aqui, eu vou botar minha vida em risco, eu vou pegar essa doença? Não. Aí foi a um, foi a outro, ninguém veio. Chegou aí o ex-presidiário. O ex-presidiário estava ali pronto para ajudar. E esse ex-presidiário foi lá e ajudou e fez tudo que pegou nos doentes e tal, e ajudou todo mundo, né? Então, resumindo, a ascendência desse ex-presidiário foi maior do que os próprios estudiosos ali, porque não adianta se só estudar e não trabalhar. Então, ele agiu ali com o coração. Ele não olhou, ele teve fé, né? Teve a fé que não, eu preciso ajudar. Isso é que é importante. Então teve fé, ele foi lá e ajudou, e viveu, e então os outros continuaram lá na marcha lenta e tal, só estudando, e na hora de chegada do trabalho não fizeram como deveria fazer. Então eu acho que é mais ou menos esse caso aí. É difícil da gente julgar qualquer caso. A gente tem uma vaga noção assim, de fazer um julgamento quando a gente passa numa situação parecida. E mesmo assim, a gente não tem a propriedade para julgar. A gente pode ter uma propriedade para a gente sentir mais ou menos o que aquela pessoa está passando. Mas cada um é cada um. Então, o que você estava falando aqui, eu estava pensando realmente nessa contabilidade, né? Essa contabilidade divina. Trabalhada pela espiritualidade, né, que é delegada esse processo, esse poder de estar fazendo, sem intermediário entre, né, as forças divinas e nós aqui, que na verdade são intermediários, né, que nos permite essas questões. E dentro de uma perspectiva de que tudo está em nós, de que a nossa consciência ela reflete nossos pendores, reflete nossas virtudes, reflete tudo na nossa vida. Então imagino que é uma contabilidade sendo alimentada automaticamente. A gente às vezes estuda, lê e a gente traz para a nossa vida aqui, faz uma comparação com a nossa vida ainda material, com a nossa tecnologia vigente, mas a gente entende também que os processos do plano espiritual estão bem à frente do nosso processo. Há pouco tempo estava assistindo uma palestra de
Rossandro. Aí Rossandro aparece falando sobre a questão da... Aí como é que Deus, no momento que ele começou a estudar a doutrina espírita, né, ele ficava com aquele questionamento, como é que Deus entende e percebe nós, né? E ele fez uma comparação interessante, né? Como é que hoje você está em qualquer lugar e o seu smartphone, o seu telefone, ele consegue localizar e consegue até dizer o que você gostaria de ter naquele lugar, né? Então você tem um código ali que ele localiza em qualquer lugar do mundo que você esteja. Então assim, aí ele faz essa comparação, né, ele pensando e fala assim, poxa, se eu como consegue isso, imagine Deus, né? Então essa contabilidade espiritual, né, do livro da vida, eu percebo que é uma contabilidade que na verdade não é ninguém que faz. Aí, inicialmente a gente fica imaginando algo externo, né? Nós ainda estamos nesse processo evolutivo, mesmo compreendendo que a doutrina nos traz, né? Diz que tudo vem, né, dentro de nós, que nossa felicidade e infelicidade já está dentro de nós, nós já estamos plantando o que vamos colher na próxima reencarnação, né? A partir de agora. Inclusive o modus de desencarnação, estamos plantando o tempo todo. Mesmo sabendo todas essas questões que Jesus nos trazia, mas ainda temos a dificuldade, em função do nosso processo evolutivo, de ainda traduzir isso para a nossa consciência interna, para o dia a dia, para a nossa consciência maior. E aí a gente lê e fica imaginando efetivamente alguém que vai estar lá, o espiritual vai, vou lhe dar isso, vou lhe dar aquilo, né, porque alguém... Sim, mas há uma contabilidade interna que já está fazendo isso automaticamente. Eu acredito que a expressão de André Luiz é uma expressão que ele traz para uma compreensão melhor nossa. Que ele traz uma expressão de uma forma, parece até uma questão externa, né, que alguém está fazendo por nós. Mas na verdade, aquele que é alguém que faz, aquele espírito, aquele grupo espiritual, né, aquela sociedade, aquele grupo que faz algo para ele, está fazendo em função de algo, na verdade é um reflexo de nós mesmos. É um reflexo de nós mesmos. Porque essa contabilidade, esses desejos, essas necessidades de estar um pouco mais com um ente querido, né? Porque na verdade, eu penso, como já comentei, ninguém nasce só para si, né? Obviamente que nós nascemos para o nosso processo evolutivo, mas nós nascemos para todos que estão próximos de nós. Todos que, direto ou indiretamente, vai ter influenciação nossa. Então, quando há uma desencarnação, né, que é um fator importante, que já estava previsto na programação da reencarnação, na programação da reencarnação já tem a programação da desencarnação. Como vamos desencarnar, que é como desencarnar. Então, quando isso vai acontecer, isso vai refletir em pessoas que estão convivendo com nós, de alguma forma. Então, isso que vai acontecer em determinado momento e que não vai acontecer em determinado momento, eu imagino o seguinte, que a contabilidade, ela percebe o seguinte: vai ter perdas substanciais em um processo de construção maior, tanto para um quanto para outro, e que esses, efetivamente, já têm uma consciência melhor para isso, porque também não teria sentido uma prorrogação não para a pessoa que está desencarnando, mas para o outro também, que não tivesse a consciência para compreender isso. Não teria sentido isso. E a vida não dá saltos, ou não tem ações sem sentido, desnecessárias. Então tudo tem que ter um sentido. Porque nesse caso, por exemplo, se tanto ela quanto a filha não tivesse ainda endurecido, não teria sentido isso. Mas dentro do texto a gente percebe que há uma sensibilidade
a Cândida já foi falado, a evolução dela, né, através da vibração dela. Mas a filha é uma evolução grande também. Você vê que ela fez aquilo, mas o coração dela está com sentimento de culpa, não deveria ter feito. Ou seja, há vidas, há espíritos ali que eles vão absorver de uma forma interessante o processo, a experiência da desencarnação. Então, aí nesse sentido, né, nessa economia espiritual, nessa contabilidade espiritual, que nós já fazemos automaticamente, que a espiritualidade já está lá no ponto da vida espiritual, já percebe, fulano precisa, e automaticamente vai ter esse processo, vai precisar conviver um pouco mais, para que os danos não sejam tão graves, sabendo que a filha, né, porventura, vai buscar ter uma melhora, sabendo que a Cândida, se uma semana mais, outra menos, ela pode mudar o tônus dela, porque o tônus dela, até esse momento da leitura, é uma preocupação constante. Mas vamos dizer que a filha, ela entra em um equilíbrio, ela consiga, através de uma reflexão maior, melhor, ela entrar em um equilíbrio e ela mesma tomar iniciativas boas e sair dessa vida e chegar para a mãe e falar, e dar uma tranquilizada maior para a mãe, em uma questão de dias, porque nós saímos de ambientes em questão de segundos. Podemos mudar nosso ponto vibratório em um segundo. Então, nesse momento de um determinado equilíbrio, de um dia para o outro, não estaria melhor no processo de reencarnação para as consequências futuras de ambas? A perturbação aliviada, e a filha também ficaria em paz, não estaria com sentimento de culpa atroz. Não contei para minha mãe o que aconteceu, porque há se não há mentira, há pelo menos uma omissão de uma verdade no texto, né? Então, eu acho que a vida, por quê? Porque as duas são merecedoras. As duas são merecedoras desse processo, né? Então, é muito interessante essa questão, né, dessa contabilidade espiritual, assim, que é uma coisa automática na nossa vida, né? Ninguém está ali falando, olha, Virginia fez isso, então é automático, você está refletindo tudo no plano espiritual. No seu livro, vamos dizer assim, espiritual, está tudo lá, trazendo isso de uma forma automática. Né? Mas o que eu vi também, depois da análise de Ramon e esses outros esclarecimentos, eu vivi o seguinte, a mãe teve essas dificuldades também. Mãe viúva com 3 filhos, e realmente ela seguiu essa vida fácil, ela foi trabalhar, ela se acabou, envelheceu mais rápido. Então ela tinha um exemplo ali, que ela não teve na realidade, Juliana, foi fé. Talvez pela oração, talvez entregando a Deus, ou pedindo ajuda aos mentores espirituais, a Deus, ela tivesse tido um atendimento. Mas eu vejo assim também, que quando André Luiz passa esses casos para a gente, é porque é bem da gente hoje, é bem da gente esses casos, das pessoas terem as coisas com facilidade, né? Hoje ele passou daqui na época que ele fez isso aí. E os recursos da época ela procurou quem? A família e os parentes e amigos, todos fecharam a porta para ela. Então eu fiquei lembrando aqui, quando a gente lê uma vez estudantes parábola, aí um dos professores orientador falou assim, imagine que Cristo naquela época, o que era que ele tinha ao redor dele? Ele tinha os ricos que viviam nos palácios e tinha as pessoas que viviam da pesca e agricultura. Então ele se reportava muitas parábolas de Cristo hoje sobre o grão de mostarda, no caso do caminho, nenhum rico vai passar, nenhum rico passa pelo... É mais fácil um caminho passar por uma coisa, uma temporada, e o rico entrar no reino dos céus. Separar o joio do trigo. Então,
Ele tinha que falar para o pessoal da época aquilo ali que ele tinha como exemplo. Mas imagine se Cristo naquela época disse, olha, vocês no futuro vão ter um celular onde vocês estiverem, vocês não estão sendo localizados. Ninguém ia entender nada. Nem a gente hoje ainda não consegue entender essa mudança que houve no mundo, que está havendo no mundo tão rápido nessa parte de tecnologia. Então, assim, eu só estou coisando porque na hora que ele falou assim, podia ter outros recursos de procurar uma prefeitura, procurar uma defensoria pública. Não tinha defensoria pública naquela época. Não tinha muito. Então, eu acho assim que o que faltou nela realmente na Juliana foi a fé. Ou ela já tinha vivido tudo aquilo com a mãe e não quis repetir toda aquela vida como a mãe passou, as privações, as necessidades. Mas eu acho que ainda o que fala muito, quando ele fala, o que fala muito aí dela ter tomado essa decisão, ainda foi o amor pela mãe, o apego. Aí eu não estou vendo ainda apego, eu estou vendo amor. Porque ela diz, você vai viver e a gente vai viver uma para outra. Não sei. Então é isso. Depois que foi elucidada as coisas, eu vou muito por aí. Que ela tinha essa opção da oração, da confiança em Deus e que as coisas poderia achar uma luz naquele momento dela, daquela escuridão tão grande. Eu não, em momento nenhum eu consegui ver, olhar essa atitude que ela tomou, fazer um julgamento. Eu acho que o que eu percebi dentro disso que aconteceu com ela, porque ela própria se recriminou no caso, quando diz aqui, as aflições sucessivas da menina alteraram a saúde. Ela própria não estava se sentindo bem com aquilo. Não é o que os outros acharam, o que alguém achava da atitude que ela tomou. Foi a atitude que ela própria, ela que não estava satisfeita, aquilo que estava incomodando ela. Não é? Não foi o julgamento de outro. A mãe nem sabia. A mãe tinha uma preocupação com ela de deixar ela parada, mas na realidade a mãe não sabia do que ela estava fazendo, só quem sabia era ela. Então quem julgou ela foi ela própria, porque ela tinha uma formação diferente, ela não aceitava aquela vida, ela se submeteu e no momento eu vou dizer ela está errada de ter feito aquilo, jamais eu vou dizer que ela está errada de ter feito, ou foi uma atitude, não, foi a atitude que ela encontrou naquele momento. Eu não vou julgar, mas ela própria que não aceitou aquilo. Outras pessoas que têm essa vida fazem isso e não tem drama de consciência nenhum, mas ela teve devido à formação que ela já tinha, que é da orientação que a mãe deu, até da própria cobrança, né, que a mãe da orientação que a mãe vinha mantendo, ela se sentiu, aliás, não foi nem porque a mãe conversou aquilo na hora, no leito ali perto de morrer, porque esse problema da aflição que ela tinha já vinha acontecendo antes da mãe, porque a mãe falar aquilo, ela já vinha com isso. É esse pensamento que eu queria dizer assim, é a influência desse pensamento, do caso desvarado dela, de ver aquilo que ela fez uma coisa que ela não aceitava como correta, é que vinha provocando os distúrbios orgânicos dela, não porque outra coisa. Eu vejo isso, né? Kardec fala no céu e inferno, né? Para cada imperfeição, uma aflição, um sofrimento. É a própria consciência, é o que está interno em nós. O que eu acho interessante é que a gente é um pouco Julieta, né? Mesmo que a gente não descampe para o meretrício, mas a gente também passa por cima dos nossos valores, sabendo já da verdade e agindo na contramão da lei, né? Por exemplo, uma pessoa nos fala uma ofensa, a gente deveria calar, perdoar, dar outra face, mas aí a gente responde, e outros tantos exemplos. E o que Pérez, Fátima, todo mundo aí falou sobre a fé, eu me lembrei, qual de nós pode dizer que tem a fé de Abraão? Abraão foi chamado por Iavé, né? Abraão, tens fé em mim? Tenho, pai. Abraão, pega teu filho Isaque, leva Isaque para o alto dessa colina, entrega seu filho, um filho que ele esperou tantos anos para nascer, né? Que
Sara ficou grávida já velha, né, já em idade avançada. Um filho que foi tão esperado. Pega seu filho, leva ele para o alto da colina, entrega-me seu filho como cordeiro, sacrifica seu próprio filho. E Abraão vai, chorando. Sara desesperada atrás dele, meu Deus, cadê esse homem? Ele já tinha subido a colina com Isaac. Prepara todo o lugar onde ia depositar o cordeiro, né? As lenhas para atear fogo. E o menino desesperado, meu pai, pelo amor de Deus. Um menino já de punhos amarrados, né? Punhos e pés amarrados. E ele coloca, tira a lança, na hora H, o cordeiro próximo de uma árvore berrando. Não, Abraão, por ter tido, né, muita fé, livra-te o teu filho. E está aqui outro cordeiro para ser sacrificado. Então, é nessas horas graves que a gente mostra para que veio, né? Nessas horas graves que a gente realmente demonstra a fé. A porta estreita não é fácil, mas é o caminho, né?